Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos no livro de Eclesiastes. Kohelet, no hebraico, que significa aquele que está falando para uma assembleia, aquele que está discursando para um público. Inclusive, a palavra Eclesiastes, o nome Eclesiastes, que vem da Septuaginta, né? Que vem daí vem a palavra eclésia, né? Assembleia, é um povo reunido em um certo lugar. E Salomão, ele é o pregador, ele é o orador, ele é o filósofo, ele é aquele que está falando da vida debaixo do sol. E ele começa, eu falei nas primeiras exposições, com um mau humor terrível. Ele começa com um pessimismo terrível na visão dele. Não valia a pena viver, não vale a pena buscar sabedoria, porque tanto o sábio como um ignorante, um tolo, né? E tolo aqui não é uma pessoa boba, mas uma pessoa que não tem conhecimento, vai morrer. Então, para onde vai o sábio, vai o tolo. Para onde vai o filósofo, né? Vai o ignorante. Para onde vai um rico, vai o pobre. Todos vão para o mesmo lugar, para a tumba, gelada, fria e solitária. Então, do capítulo 1 a 6, essa é a visão dele. A partir do capítulo 7, que nós iremos fazer agora, começar a exposição do capítulo 7, ele começa a subir nos ombros do gigante para enxergar melhor. E aqui, a partir do capítulo 7, ele vai ensinar como viver com sabedoria. E Salomão, uma das mensagens do livro de Eclesiastes, né, que permeia todo o livro, é que nós vamos morrer. A morte não é um acidente de percurso. A morte não é uma fatalidade. A morte é uma certeza. Queira você ou não. Isso não é ser pessimista. Isso é ser realista. Então, como eu sei que eu vou morrer, e ele fala também que a velhice é uma caca, né? Porque a vida passa rápido. É isso que significa a palavra vaidade. A vida passa muito rápido. A vida é uma bolha de sabão. A vida é uma cortina de fumaça. A vida é uma névoa que os primeiros raios do sol dissipa. Cortina de fumaça. O primeiro vento que vem dissipa. Isso é a vida. Passa muito rápido. Então, já que a vida passa muito rápido, eu vou envelhecer. A gente vai chegar no capítulo 12, onde, por meio de metáfora, ele vai comparar a vida, né, de uma pessoa idosa a uma casa velha. Os cabelos caem, ficam brancos, as pernas amolecem, os braços desfalecem, né, os dentes começam a cair, a visão embaçada, o sono não chega, dorme pouco, come pouco, não consegue andar direito, não tem mais força, não tem mais aquela robustez da juventude, da adolescência, aquela força, aquela pujança, vai tudo embora, porque tudo passa e nós iremos morrer. Então, já que eu sei disso, eu tenho que viver com sabedoria, eu tenho que viver a vida aqui com olhar na eternidade. Essa é uma das mensagens de Eclesiastes. Se eu olhar para a vida só aqui, debaixo do sol, é frustração, é tristeza, é doença, é guerra, é morte, é tanta coisa. Por isso que tem muita gente em depressão, porque aqui, nessa vida, você não vai encontrar a genuína e a verdadeira felicidade. A felicidade eterna está em Deus. Por isso que eu tenho que olhar para a eternidade. Quando eu olho para a eternidade, quando eu olho além do sol, aí eu encontro a verdadeira sabedoria e o verdadeiro sentido da vida. E esse capítulo todo nós podemos resumir, né, com a seguinte temática: vivendo com sabedoria. Né? Vivendo com sabedoria. E nós iremos fazer a exposição dos 10 primeiros versículos do capítulo 7. Né? E nós iremos dividir em 3 subdivisões. A primeira subdivisão é os versículos de 1 a 4. A mágoa, o sofrimento, é melhor que o riso.
Vamos saber o que é isso. Depois, os versículos 5 e 6. A repreensão é melhor que o louvor, é melhor que a bajulação. Né? Na verdade, são 4 subdivisões. Né? A terceira subdivisão, os versículos 7 a 9. O caminho mais longo é melhor que o atalho. Não pegue o atalho que você pode se dar mal. E o versículo 10, o dia de hoje é melhor que o de ontem, porque o de ontem já passou e o passado não volta. Né? O relógio só anda para frente. Não volta, o tempo não volta. Então, vamos aqui, sem delongas, para a primeira exposição, os versículos de 1 a 4. A mágoa é melhor que o riso. A boa fama é melhor do que um bom perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto, no velório, do que ir à casa onde há banquete, onde há festa. Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas. Lá na casa do luto, no velório, você vê o fim de todas as pessoas. E que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas a dos insensatos na casa da alegria. Aí você olha para isso aqui e fala, não, Salomão falou besteira. Que absurdo que Salomão falou. Claro, quando você olha para o texto desse, né? Quem prefere ir para uma casa, para um velório, do que para uma festa? Claro que eu quero ir para uma festa. Mas nós vamos entender o que Salomão está falando aqui e você e eu, todos nós, daremos razão a Salomão. Porque Eclesiastes, ele não escreve com o coração, como ele escreveu Cântares. Ele escreve com a razão. Ele escreve com a experiência de vida. E a experiência de vida é melhor do que uma juventude louca e alucinada. Salomão começa falando no versículo 1, tá? A primeira parte A do versículo 1, dizendo que a boa fama é melhor do que um bom perfume. Né? Existe a má fama e a boa fama. Um bom perfume que exala. Logo, está aqui subentendido que a má fama, imagina um animal que morreu e está em estado de putrefação. Você não consegue ficar perto. A má fama exala esse odor fedorento. Aonde você ouve falar no nome da pessoa, você sabe da má fama dela. Aonde ela vai, ela não tem poder nenhum. Ela não tem nenhuma autoridade. Ela não tem nenhuma... não consegue ser respeitada por ninguém. Mas uma pessoa que vive honestamente, uma pessoa que vive a sua vida servindo o próximo, estendendo a mão da graça, estendendo a mão da misericórdia, estendendo a mão do amor, o seu nome é lembrado como um bom perfume. Pense aí nos melhores perfumes do mundo, né? Jorge Armani, Dolce & Gabbana, né? E por aí vai. Então esse nome é exalado, né? Um bom cheiro. Quando você ouve o nome da pessoa, você glorifica a Deus. Quando você ouve o nome dele ou dela, você até chora, lembrando da pessoa, dessa pessoa, porque o seu nome exala um bom cheiro, um bom perfume e não odor. Então Salomão, na parte A do versículo 1, ele já começa falando, a boa fama é melhor do que um bom perfume. E fica marcado para sempre, carimbado para sempre. Não é? Aí, a parte B do versículo 1, ele fala, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por que ele fala isso? Quando a pessoa nasce, quando nós nascemos, você, meu pai, minha mãe olhou para mim, seus pais olhou para você, aquele bebezinho lindo, fofinho. O pai e a mãe não têm a noção, a ideia do que o filho será, do que ele vai fazer, com quem ele vai casar,
se vai ser uma pessoa importante na sociedade, se vai ser uma pessoa famosa, se vai ser uma pessoa conhecida. Não dá para saber nada quando nasce alguém, quando nasce um homem, quando nasce uma mulher, né? O pai não espera do filho ser um bandido, ser um corrupto, ser um drogado, ser um alcoólatra. Não! O pai sempre almeja o melhor para o seu filho. Quando a pessoa morre e você vai no velório e você olha para dentro daquele paletó de madeira e você vê a pessoa ali e você olha para o rosto traz a memória daquilo que ela foi, daquilo que ela fez, daquilo que ela representou para a sociedade, para a família, para os amigos, para as pessoas que o conheciam, para os vizinhos. E no fim da vida, no velório, na morte, você sabe o que a pessoa já foi. Você sabe a trajetória da pessoa. Por isso que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Porque no dia do nascimento da pessoa, você não sabe o que ela vai ser, o que ela será, o que irá fazer na sua vida. E no dia da morte você já sabe. Porque você viu e acompanhou a trajetória daquela pessoa, se foi boa ou ruim. Isso aqui é interessante. E o Warren Wiersbe, ele vai dizer, né? Ele vai dizer que, de acordo com o antigo ditado, todo homem tem 3 nomes. De acordo com o antigo ditado, todo homem tem 3 nomes, né? Aquele que recebeu dos pais, aquele pelo qual os outros o chamam e aquele que ele próprio faz para si. Olha só, primeiro, aquele que recebeu dos pais, aquele pelo qual os outros o chamam e aquele que ele próprio, a própria pessoa, faz para si. E ele vai citar aqui o caso de Judas, que é um nome lindo, gente, que vem aí da tribo de Judá, que significa louvor, adoração. Só que você não vê ninguém colocando o nome do seu filho Judas. Por quê? Judas ficou marcado na história, carimbado como o traidor. Então, quando você chama alguém de Judas, o que vem na memória é traição. Fulano é Judas. Você é um Judas. Você é um traidor. Então, um nome tão lindo, maravilhoso, que significa adoração, exaltação, louvor, que enaltece a Deus, se tornou um símbolo de traição. Judas ficou marcado na história, inclusive no Brasil tem um dia de São Judas, né? Onde se faz um boneco de Judas, coloca o nome e as pessoas malham aquele boneco, batem, queimam, chutam, né? Então Judas ficou marcado na história de maneira negativa. Ele fez um nome para si próprio, né? Ele fez um nome, pegou um nome bom e o transformou em ruim, em traidor. Que coisa, né? Que coisa. Então, Salomão, ele começa, né, o capítulo 7, e a palavra-chave deste capítulo aqui é a expressão melhor. E Salomão utiliza pelo menos 11 vezes. Seus ouvintes devem ter se espantado quando Salomão começou a descrever as coisas melhores que acontecem na vida da pessoa que segue a sabedoria de Deus. Por isso, se você vive com a sabedoria, você vai ser feliz. E só é possível viver com sabedoria, né, com as lentes de Deus, com o olhar de Deus. Salomão, ele começa aqui expondo, né? Então, no versículo 1, eu já expliquei para vocês. O nome, a boa fama é melhor do que um bom perfume, né? Imagina um perfume que exala uma boa fragrância, um bom cheiro, né? E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aí os versículos 3, versículos 2 a 4, ele vai falar que a mágoa é melhor do que o riso, melhor do que o riso. E vamos correr aqui por causa do tempo. Ele fala assim, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que na casa
do que ir à casa onde há banquete, pois, pois naquela, lá no velório, se vê o fim de todas as pessoas, que todos vão morrer, e que os vivos o tomem em consideração. Por que Salomão fala isso? Quando você está na festa ninguém pensa na vida. Na festa ninguém pensa no amanhã. Na festa nós pensamos que a juventude e a alegria é eterna. Na festa, nas baladas, as noitadas, as bebedeiras, nós pensamos que aquilo vai durar para sempre. Pensamos que a vida é de balada em balada, é de cerveja em cerveja, é de zoeira, é de orgia, é de prostituição. Então, na festa, nas baladas, ninguém pensa no amanhã, ninguém pensa na família, ninguém pensa no pai, ninguém pensa na mãe. Então, Salomão aqui está nos chamando para uma reflexão. Já no velório, ninguém ri. Já no velório, não há aplauso. Já no velório, não há festa. Quando você olha para o paletó de madeira e você vê ali seu pai, você vê ali a sua mãe, você vê um amigo, você vê o irmão, você vê um parente mais próximo, a avó, o vô, o tio, a tia, o primo, a prima, a sobrinha, o sobrinho. E nessa pandemia que nós enfrentamos, né, quantas pessoas ficaram órfãos, perderam seus pais, perderam seus irmãos, perderam amigos. E nós nem podemos ir, ou não, nós não fomos no velório porque não podia ver. Só íamos no hospital olhar para reconhecer o corpo e mais nada. Nem velório podia fazer por causa da Covid. Foi enterrado lá sozinho. E você fica aí pensando na pessoa e você chora. Então no velório você pensa na vida. No velório você reflete, né, sobre o que é importante. Você vê que a vida daquela pessoa que você tanto amava se acabou. E com ela foram muitos sonhos que não foram realizados. Nos cemitérios estão músicas que não foram gravadas. Estão mensagens que não foram pregadas. Estão ali sonhos que não foram realizados. Porque a vida daquelas pessoas foram ceifadas. Foram ceifadas. Quantas pessoas que morreram e deixaram seus filhos pequenos. E eles não verão seus filhos crescerem. Não verão seus filhos se formarem. Não verão seus filhos se casarem. Não terão o prazer de pegarem nos seus braços os seus netos, porque morreram. Então, no velório, há uma sabedoria. Que sabedoria? Pensar na vida. Opa, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo? Né? Eu estou vivendo loucamente. Aí você se preocupa mais em estar com sua família, em amar seu pai, a sua mãe, a dar valor às coisas simples da vida. E você sabe e saberá quem são de fato os seus verdadeiros amigos. É por isso que Salomão fala que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as coisas, e que os vivos o tomem em consideração, considere, tá? Como eu falei, nas baladas, nas noitadas, nas orgias, prostituição, você não pensa na vida, né? Você não pensa, não reflete no dia de amanhã, o que pode acontecer com você amanhã, o que irá acontecer com você amanhã. Esse é o contraste. Entendeu agora o que Salomão quis dizer? Então Salomão tem razão quando fala isso. Então viva com sabedoria. Viva para a glória de Deus. Viva, né, com a mente na eternidade. Então, a expressão aqui hebraica, né, quando você lê o versículo 3 agora,
melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. E o versículo 4, o coração dos sábios está na casa do luto, porque ali se reflete, ali se faz uma reflexão sobre a vida, mas a dos insensatos está na casa da alegria, porque ali ele não pensa, ali ele não reflete na vida. Esse é o contraste, né? E aqui no versículo 3, Salomão está falando do equilíbrio da vida. Quando você lê o versículo 4 aqui, né, ou melhor, o versículo 3, sobre a mágoa, a vida é feita de tristezas e alegrias. E as tristezas, as experiências ruins, nos impulsionam para o futuro, para pensar, para refletir, para raciocinar. Ele está falando de uma vida normal. Todos nós temos decepções, queridos. E se você nunca teve, você vai ter. Elias, você está me amaldiçoando? Não, eu estou te precavendo. Todos nós temos decepções. E as decepções nos catapultam para o futuro, para aprender, ter a experiência de vida, né? Se uma coisa não deu certo aqui, por que eu vou tentar de novo? É isso que ele está falando. E o termo hebraico aqui para riso, no versículo 3, pode significar o riso de escárnio, de desprezo. Apesar de o humor sadio ter o seu devido lugar, devemos nos guardar do riso frívolo, encontrado com frequência na casa da alegria, versículo 4, daqueles que não refletem na vida, daqueles que pensam que a vida é uma eterna balada, pensam que a vida é uma eterna noitada, pensam que a vida é um eterno oba-oba. Quando as pessoas zombam da morte, por exemplo, normalmente é sinal de que a temem ou de que não estão preparados para ela. Trata de uma forma de fuga ou de fugir daquilo. O falecido doutor Ernest Becker escreveu em seu livro, vencedor do prêmio Pulitzer, ele diz assim: o conceito de morte, o medo da morte, assombra o animal humano, como nenhuma outra coisa. É a motivação principal das atividades humanas. Atividades estas que têm por objetivo vencer a morte, negando ela de algum modo, de algum modo, que ela é o destino final do ser humano. O rei Salomão, diz ele, sabia dessa verdade há muitos séculos, diz o Warren Wiersbe, né? Concluindo, o rei Salomão sabia dessa verdade há muitos séculos. Então, em um velório você vê o fim de uma vida. Você vê o fim do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, enfim, das pessoas que você ama, né? E você reflete na vida e a redireciona. Depois de Salomão falar isso aqui, que a mágoa é melhor que o riso, nós já entendemos isso aqui, né? As lições que Salomão nos dá. Os versículos 5 e 6, ele fala que a repreensão é melhor que o louvor. Olha os versículos 5 e 6, que ele vai falar. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade, isso é passageiro, isso é uma bolha de sabão, isso é névoa. Isso é névoa. Então, naquela época, as pessoas colocavam os espinhos, né? Ali faziam uma fogueira e colocavam espinhos. E começava a pipocar, a estourar, a crepitar, né? É isso que Salomão aqui está falando. E ele também compara os elogios dos insensatos, os bajuladores, né? Também com espinhos queimando numa fogueira. Ouve-se muito barulho, mas não se produz nada muito duradouro. Mais uma vez, Salomão usa aqui, né, o Wiersbe fala, né, ele usa aqui um jogo de palavras em hebraico, né, para se falar sobre isso. E ele fala também, se assim permitirmos, a repreensão de uma pessoa sábia, versículo 5,
é muito mais proveitosa, né? Muito mais proveitosa para a nossa vida do que a lisonja dos insensatos, do que a bajulação dos insensatos. É provável que Salomão tenha aprendido esse fato com o pai, Davi. Se você ver lá, Salmo 141, verso 5. E sem dúvida, ele o enfatiza em Provérbios, conforme Provérbios 10, 17, 12, 1, 15, 5, 17, 10, 25, 12, que é os capítulos, tá? 27, 5 e o versículo 17, capítulo 29, versículo 1 e o versículo 15, onde ele vai falar a mesma coisa. Então, no versículo 5, Salomão dá mais um conselho. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, dos bajuladores, porque os bajuladores não te ajudam. Os bajuladores só puxam o saco. Os bajuladores não falam a verdade. Os bajuladores não te repreendem, não te confrontam, né? Então, o elogio do bajulador só te faz mal, né? E o bajulador, ele é que nem um carvão. Apagado, ele te suja, aceso, ele te queima. Mas a repreensão do sábio nos impulsiona para a frente, nos impulsiona a caminhar, nos impulsiona a ir à frente, porque nos repreende. E nós nos redirecionamos, ou redirecionamos a rota que nós estamos errando, nós estávamos indo, e voltamos para o caminho aonde nós nunca deveríamos sair. É isso que ele está falando, tá? E o versículo 6 ele conclui, que eu já expliquei aqui. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada, o riso dos tolos. Também, isto é o que de Salomão? É vaidade. Isso é vaidade. Então, entre a repreensão dos sábios e o elogio falso dos tolos, dos falsos amigos, tá? Fique com a repreensão do sábio, porque o sábio irá lhe trazer sabedoria, irá lhe trazer, tá? Uma ajuda para a sua vida e para você seguir em frente. Tá? E os versículos 7 a 9, Salomão vai falar agora que o caminho mais longo é melhor que o atalho. Olha só os versículos 7 a 9. Ele vai dizer assim: certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Olha o que ele fala aqui. Versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado. Não se vai fazer besteira. Porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Olha só. Olha só. Porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Isso aqui é interessante, né? Que Salomão aqui, nós podemos resumir os versículos 7 a 9 com a seguinte frase: cuidado com os caminhos fáceis. Cuidado com as facilidades, né? Pois muitas vezes se tornam desvios difíceis e caros que causam grande sofrimento, tá? Então, cuidado. Então, aqui no versículo 7, Salomão fala sobre o suborno, né? Aquele que corrompe o coração, que recebe propina. O suborno parece ser uma forma de agilizar as coisas, dinheiro fácil, tá? Mas na verdade transforma o sábio no insensato e alimenta a corrupção que já existe no coração humano. É muito melhor esperar com paciência e humildade para que Deus faça a sua vontade do que nos irá exigir que as coisas sejam feitas da nossa maneira. Isso vai lhe trazer problemas, prejuízos, né? Isso vai lhe trazer problemas e prejuízos. Por isso que ele fala: certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Esse dinheiro vai resolver meus problemas. Esse dinheiro vai resolver minha vida. Mal sabe ele que isso vai lhe trazer problemas seríssimos, às vezes para toda a vida. Pode ser pego no flagra, pode ser
preso, pode perder o seu nome, a sua reputação, tudo aquilo que ele construiu, num ato impensado, vai acabar com toda a sua história. Tome conceito. E o versículo 8, Salomão fala: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E aqui aplica-se quando estamos vivendo de acordo com a sabedoria de Deus. O começo do pecado conduz a um final terrível, que é a morte. Mas se Deus está no começo daquilo que fazemos, providenciará para que alcancemos o final com sucesso. Então, quantas gente ou quantas pessoas que nós conhecemos, tá? Aqui a parte A do versículo 8, melhor o fim das coisas do que o princípio delas, que começaram bem. Começaram o negócio bem, começaram a empresa bem, começaram o ministério bem, começaram cantando, começaram pastoreando, começaram louvando, começaram com um coração puro, começaram com um coração totalmente voltado para Deus, com boas intenções, mas no fim, né, muitas se desviaram, muitas se apostataram da fé, muitas abraçaram ideologias que é totalmente anticristã, anti-evangelho, estão numa situação de calamidade, estão em trevas. Então espere, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque no fim, você vai olhar toda a trajetória da pessoa, tudo o que ela fez. Por isso que Paulo fala: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Eu não me prostituí, não prostituí o meu ministério, eu não caí, eu não estou terminando chateado, magoado, amargurado, depressivo, né? Fora dos caminhos de Deus, não. A minha vida não foi fácil, não. A minha vida não foi oba-oba, não. Foi um combate e eu venci. E tem mais. Eu não abandonei a carreira. Eu não desertei. Eu não apostatei. Eu não me enfraqueci. Eu não me perdi no caminho. Não. Eu combati o bom combate. Eu segui a carreira, né? Eu não parei e estou chegando no final. Cheguei no final da minha carreira, da minha vida, só que a fé está intacta. Eu guardei a fé. Então, o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E ele, na parte B do versículo 8, ele vai falar: a paciência é melhor do que a arrogância. A arrogância, a prepotência, a ira, né? O pescoço duro, uma pessoa difícil de lidar, vai trazer para elas os piores problemas possíveis. Por isso, né, que melhor é o fim das coisas do que o princípio, e a paciência é melhor do que a arrogância. Né? Siga esse conselho do sábio Salomão. Tenha paciência. As coisas irão se resolver não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Aí o versículo 9 ele conclui dizendo: não se apresse em ficar irado, não fique irado. Porque na ira você toma decisões precipitadas. Não se apresse em ficar irado, porque a ira mora, se aloja, se abriga no íntimo dos tolos. Só os tolos se iram. E uma ira consumada traz problemas seríssimos. Por isso a paciência, calma, não chute o pau da barraca, né? Não toma decisão precipitada, porque às vezes nós tomamos com a cabeça quente decisões que muitas vezes são irreversíveis e vai trazer problemas para o casamento, vai trazer problema para a família, vai trazer problema para a igreja, para o ministério e por aí vai. Então não tome uma decisão com cabeça quente. Por isso, tenha paciência, porque a paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga, versículo 9, do íntimo dos tolos. E para concluir, no versículo 10, né, ele vai falar que o dia de hoje, agora, o hoje, é melhor que o de ontem. Olha o versículo 10, aqui nós iremos concluir. Ele fala assim: nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que o de agora,
pois não é sábio fazer essa pergunta. Por que ele fala isso? Porque o passado não volta. Se foi bom o que você viu no passado, graças a Deus. Tá? Há 10 anos era assim. Há 20 anos era assim. Há 30 anos já era assim. Só que o tempo não volta. Relógio só anda para frente. O tempo só vai para frente, não retorna. Assim também, se você teve um passado ruim, se você teve uma criação ruim, se você teve uma vida difícil, não fique namorando o passado. Porque tem gente que namora o passado, noiva com o passado e se casa com o passado. Então a vida da pessoa parou há 10 anos, há 15 anos, há 5, parou há 30 anos. A pessoa fica vivendo lá no passado. E os anos se passam e ela não goza da vida, não goza dos prazeres da vida, não aproveita a família, os filhos, é amargurada, é chateado. Tá? É uma pessoa bruta, ignorante, só anda bravo, nervoso, xingando, esbravejando. Não faça isso. O passado não volta. Se foi ruim, passou. Esquece. Vou seguir em frente. Porque o hoje é o que importa. Eu não posso mudar o passado. Não posso alterar o futuro, porque o futuro não está nas mãos da cartomante, do macumbeiro, do feiticeiro, daqueles que jogam búzios, da mãe de santo, do pai de santo, do catibozeiro. Não, o futuro, o meu futuro, o seu futuro está nas mãos de Deus. E Ele cuidará. E Ele cuidará. Então, com essa pergunta que ele fala aqui, né? Por que os dias passados foram melhores do que os de agora? Aí ele fala, não é sábio fazer essa pergunta. Por que não é sábio? Porque não vão mudar o passado. Ninguém tem o poder de mudar o passado. Até Deus, que tem o poder de mudar o passado, ele pode mudar, porque ele é Deus. Ele criou o tempo, o Cronos, e ao mesmo tempo está fora dele. Deus não é afetado pelo tempo, porque ele vive o eterno agora. Para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Nem Deus altera o tempo que se passou, o tempo que já foi contado. Então, por que você vai ficar com a mente presa? Alugar sua mente para o passado, namorar o passado, ficar casado com o passado. Não! Bola para frente. O que passou, passou. Dias melhores virão para a tua vida. E aqui nós terminamos essa primeira exposição, tá? Expondo esses 4 pontos. A mágoa é melhor que o riso, versículos de 1 a 4. A repreensão é melhor que o louvor, versículos 5 a 6. O caminho mais longo é melhor que o atalho. É melhor que o atalho. Tá? E o dia de hoje é melhor que o de ontem, versículo 10. Então, quer viver com sabedoria? Coloque esses princípios em prática na sua vida, no seu dia a dia, e você será abençoado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus projetos. Deus abençoe tudo aquilo que você colocar a sua mão, que venha prosperar. E sempre peça a orientação de Deus. Se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos mais uma vez. Até as próximas exposições.